Fala criativos, fala desenvolvedores. Provavelmente quando você foi criar uma interface para algum dos seus projetos, você se perguntou qual que é o tamanho de tipografia que você deve utilizar, qual que é o tamanho da grid, qual que é o tamanho dos elementos. E hoje eu vou trazer um tópico muito importante sobre princípios de UI, que é escalas modulares. Se você não sabe o que significa isso, se você não sabe como utilizar, vem comigo que hoje eu vou te ensinar. Provavelmente, quando você foi desenvolver uma interface, você se perguntou: qual que é o tamanho de tipografia que eu tenho que usar, qual que é o tamanho dos elementos, qual que é o tamanho da grid. Você fica um pouco perdido ali dentro da sua interface, sem saber as questões de tamanho, o que você pode fazer ali dentro. E existe uma coisa chamada de escala modular. O que seria a escala modular? São princípios, pré-estabelecidos de tamanho para que a sua interface ela fique harmoniosa. O que seria isso? Você tem que seguir o mesmo tamanho de uma coisa para outra e esses tamanhos eles têm que estar correlacionados. Porque se eles se correlacionam, a sua interface ela começa a ter consistência. Cara, lembra dessa palavra, consistência. É muito importante que a sua interface ela tenha isso. E para ela ter isso, você tem que ter alguma questão de uma ordem, um sentido para você estar utilizando os tamanhos. Primeira coisa, de escalas modulares existem várias coisas. Por exemplo, Fibonacci, que é o Golden Ratio, chamado regra de 8 pontos. Tem várias questões que você pode ir usando, que a sua interface pode ter. Por exemplo, eu vou escrever os títulos, tudo dentro da sua interface vai seguir regra de 8 pontos. O que seria a regra de 8 pontos? Existe uma coisa que é chamada de 1EM, que é mais ou menos o padrão básico da sua tipografia, que é de 16 pixels. E aí você vai ficar subindo sempre de 8 em 8. Então, por exemplo, deixa eu avançar aqui, Título 1 vai ter 16, aí o próximo, se esse aqui tem mais relevância, quero aumentar ele. Vai para 24, depois de 24 vai para 32 e assim por diante. Vai aumentando sempre. 40, 48, então títulos maiores vai ficar com tamanho maior, mas sempre seguindo a regra de 8 pontos. Eu estou utilizando aqui o 24, só que aumentar de 4 em 4 tá indo, ou de 8 em 8 tá indo muito, eu precisava só um pouquinho. Você pode usar 2 acima, 2 abaixo, por exemplo, pode usar 18 ou 14, entendeu? Sem problema não precisa também se prender totalmente. Isso é uma regra que logicamente você também tem que estar testando dentro da sua interface. E isso tem que ser usado não só no tamanho dos títulos, cara, em tudo. Os seus textos, vou criar uma grid aqui para vocês poderem ver, Por exemplo, a grid, ela ajuda muito você posicionar seus elementos, ajuda você a ter um padrão dentro da sua interface. Layout grid de 12 colunas, então ela tem 12 colunas centralizada. E aí eu vou colocar um width, que é uma largura de 72 e um espaçamento entre as colunas, que é o gutter, de 32. E aí essa aqui foi a questão da grid que eu estou utilizando. Se eu quiser posicionar um elemento, por exemplo, vou posicionar esse elemento aqui, aí depois eu vou jogar um texto aqui, tá vendo? Você vai posicionando ele dentro da grid. E a grid também, ela tá seguindo essa questão da escala modular. Ela tem uma consistência com a regra de 8 pontos. Por exemplo, se eu pegar o tamanho dessa grid aqui, o tamanho dela tá de 1216. Se você jogar aqui na calculadora 1216 e dividir por 8, ele é divisível, tá vendo? Então, até a grid ela tem que estar seguindo essa questão da escala modular. Ela tem que ter consistência dentro do seu projeto. Então, quando você se perguntar qual que é o tamanho que você deve utilizar, utilize sempre regra de 8 pontos, escalas modulares para decidir os tamanhos e a grid também, ela é fundamental. Tanto se você for montar uma grid para desktop como para mobile, para tablet, for fazer esse responsivo, vai sempre seguindo essa regra de 8 pontos que ela é fundamental. Uma outra dica também é o seguinte, você também tem que utilizar às vezes essa questão da grid, que é a baseline. Quando você está construindo conteúdo, existem esses quadradinhos aqui e eles também podem te ajudar a posicionar os seus conteúdos. Por exemplo, eu quero que esse conteúdo ele comece no início do quadradinho, tá vendo? Ou então que ele fique posicionado bem em cima do quadradinho, tá vendo aqui? Então isso é a baseline. Então você pode ter essas duas grids que podem estar te ajudando aí no seu projeto. Então, eu acho que é isso. Para se você tiver alguma outra dúvida de como utilizar tamanhos, pode dar uma pesquisada a mais a fundo sobre regra de 8 pontos. Mas ela é utilizada em tudo. Então, desde os seus textos, como a sua grid, como os tamanhos dos seus ícones, por exemplo. Vou usar um ícone aqui, eu vou fazer que ele seja 32 por 32, ou que ele seja 40 por 40. Então, até o tamanho das imagens, ela vai seguindo regra de 8 pontos. Se você seguir tudo isso dentro da escala modular, que é dentro desses princípios que você pré-estabeleceu, que os elementos eles sigam esses tamanhos, você vai ter uma interface muito mais consistente, muito melhor. É isso aí, pessoal, e até a próxima.